Pronto. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo desse sistema nervoso. Então, a gente viu nas aulas anteriores, né, todos os componentes do sistema nervoso central. Nós vimos que tinha encéfalo, né, tudo isso que nós estamos vendo, e continuando aqui, descendo pelo tronco encefálico, a medula espinal. E vimos também que o encéfalo é constituído pelo telencéfalo, pelo diencéfalo, pelo tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e ainda o cerebelo. Então, tudo isso compõe o encéfalo. E na sequência vem aqui a medula espinal. E tanto para encéfalo como para medula espinal, existe revestimento. Existe camadas, né, chamadas de meninges, certo? E por isso vem o nome meningite, a inflamação delas, tá certo? Então você tem, assim como os órgãos, né, todos vão possuir suas membranas de revestimento, o encéfalo não seria diferente. Então nós temos aí 3 membranas de revestimento diretamente envolvidas com ele, mas se a gente for pegar todas as camadas, né, vão vir a proteger esse sistema nervoso central. Você tem aqui o couro cabeludo, ó, certo? Pele, gordura, as aponeuroses, tudinho, couro cabeludo. Aí você tem o osso, né? E esse osso é revestido por um periósteo. Aqui o periósteo do osso. E aí sim, vão começar as meninges. Ó. São 3 meninges. A meninge dura mater, que está associada ali mais ao osso. Dura mater. Logo abaixo dela, a aracnoide, que possui aqui granulações, ó, que invadem o espaço epidural. A gente vai ver depois para a questão da circulação licórica, certo? Aqui ela, aracnoide mater. Aí ela possui projeções, ó, no espaço subaracnoide, que vão aqui conectar-se com a pia mater. Aí a pia mater que está em contato direto com o encéfalo, né? Encéfalo esse que estamos vendo aqui a substância cinzenta e a substância branca, né? A cinzenta seria o córtex cerebral. Entre uma meninge e outra, observe que existem espaços, certo? E nesses espaços percorre um líquido chamado líquido céfalo-raquidiano, ou líquido cerebroespinal, ou somente líquor, um QU, né? Não ficaria licor, não é o momento. Então, olha só, entre a aracnoide e a pia mater, nós vamos ter esse espaço aqui, bastante vascularizado, inclusive, que é o espaço subaracnoide. Sub, né, abaixo, subaracnoide, nome do espaço. Já esse espaço entre, já esse espaço aqui, ou desliga o microfone, por favor, alguém que deve ter conectado o microfone. Já esse espaço aqui, ó, entre aracnoide, certo? E dura mater, esse espaço, portanto, aí você vai ter o espaço, como ele está abaixo da dura mater, é um espaço subdural, certo? Espaço subdural. E o espaço que fica acima da dura mater, portanto, entre a dura mater e o osso, aí você vai ter o espaço epidural, certo? O espaço epidural aqui, ó. Em cada espaço desse vai estar o líquido lá circulante, certo? Que é o líquido céfalo-raquidiano ou líquido cerebroespinal. E nesse líquido aí, ele vai levando o quê? Os nutrientes, vai levando oxigênio, vai levando os componentes necessários para irrigação das células do encéfalo, né? A gente vai daqui a pouco ver como é que se dá a formação e como é que ele vem parar aqui nesse espaço epidural para ser reabsorvido e voltar à circulação sanguínea. Porque nesse espaço aqui epidural tem uma grande veia aqui chamada seu sagital, que vai recolher esse líquido e devolver para a corrente sanguínea, né? Olha aqui em outro para a gente ir nomeando aí, para ver se ficou alguma coisa. Então aqui o couro cabeludo,
o osso, né? Aqui as meninges como um todo, substância cinzenta, substância branca. Me diga aí quem é a número 4. Quem é o número 4 aí? Qual delas? Pia mata. Beleza. Quem é o número 1? Número 1. Dura mata. Número 1 é dura mata. Quem é o número 3? Número 3 é quem? Não. 3 não é. Espaço subaracnoide. Perfeito, Amanda. Então, 3 é o espaço subaracnoide. O 2, né? O 2 sim, que é a membrana, a meninge, chamada de aracnoide, né? Aí tudo bem. O 3 é o espaço. Você está vendo que ele é bastante vascularizado, né? Então, tem muito líquido circulante aqui que é para poder nutrir o tecido. Ó. Então, ele deixa aqui em contato proteínas, né? Sódio, potássio, glicose, que vai alimentar as células, né? E oxigênio. Então, vai estar tudo aí. E aí isso vai nutrir as células. E as células vão fazer o seu dejeto aqui dentro também, no lixo celular. Aí vai ser recolhido pela vascularização e vai ser encaminhado para filtrar lá no rim, né? E depois ser eliminado, por exemplo, via urina, por exemplo. E o CO2 para o pulmão para ser eliminado na nossa expiração. É isso. E isso ocorre tanto no encéfalo como na medula, certo? Tanto no encéfalo como na medula. Olha aqui na medula, ó. Pia mater, né, em contato direto com a medula. O lilazinho aí, ó, aracnoide. Esse mais acinzentado aí, a dura mater. E entre eles os espaços, normal. Subaracnoide, subdural e aqui fora é epidural. Certo? Quando alguém for precisar falar, aí levanta a mão, que eu acompanho aqui, tá certo? E dou a palavra, certo? Cuidado aí para não ficar ligando o microfone de forma indevida. Então, olha só. Aracnoide mata é um tipo de revestimento. São as meninges, né? Aracnoide, pia mater e dura mater. São as três, né? As três membranas, né? Ó. Pia mater, aracnoide e dura mater. Ok, Enzo? Acho que foi o Enzo que perguntou. Aí, olha só. Havia falado agora há pouco que existe líquido aí dentro, né? Existe líquido nesse espaço, certo? Todos esses espaços aqui, além das granulações da aracnoide que eu falei, ó. Existe líquido circulante aí em todo o encéfalo, para banhar o encéfalo. Como é que se dá essa produção? Bem, a produção vai ocorrer nessas estruturas vermelhas aí, ó. Essas três estruturas vermelhas. O nome delas é plexo corioide, certo? Plexo corioide. É esse conjunto aqui. Que ele é constituído, né, evidentemente, por um capilar, pelas células ependimárias, ó, e aqui é a pia mata, né, que está grudada lá no órgão, certo? Então tem o vaso sanguíneo, que vem levando os nutrientes, né? O líquido, que é extravasado dele. E as células ependimárias aí. Esse conjunto aqui é o complexo plexo corioide. E aí ele produz o líquido, né? Elimina o líquido aqui fora, ó, que é o espaço da cavidade. Essas cavidades aqui, ó. Tá vendo? Dentro do encéfalo é cheio de cavidades, ó. Esse aqui é uma vista frontal, esse aqui é uma vista lateral, né? Que é essas cavidades contêm o líquido, certo? Contém esse líquido. E vai distribuindo pelo encéfalo. Aquela cavidade lá que parece um Czinho, com a perninha aqui puxando, tá vendo? Ó, que é o ventrículo lateral, ó. Aqui nessa imagem, ó, né? Já essa outra cavidade aqui, ó, ao meio, que é o terceiro ventrículo, ó. Aqui é, ó, aqui. Essa cavidade que passa aqui, esse canalzinho que passa, ó, até chegar no quarto ventrículo, certo? Tá aqui ele, ó.
passagem, né, a passagem e a cavidade, certo? Sim, viu, Daniela? E aí, ó, vamos lá de novo. Então, nesses espaços aí que eu falei, ó, no ventrículo lateral, terceiro ventrículo, no quarto ventrículo, tem uma estruturazinha chamada de plexo corióide, ó. Aqui ela, ó, plexo corióide. É esse plexo corióide que produz o líquido cefalorraquidiano, né? Que ele é composto aqui pelo capilar, pelas células ependimárias, que nós vimos lá no começo dessa aula, células ependimárias. E essas células são, ó, cheias de fibras aqui, ó, nas suas bordas, que vão ajudar a locomover o líquido. Eles vão empurrando o líquido, né? Esse líquido tem que se movimentar. Esse líquido tem que sair daqui do ventrículo lateral, chegar no terceiro ventrículo, depois chegar no quarto ventrículo, alcançar as aberturas aqui mediana e lateral, para ir banhar toda a superfície de cerebelo e encéfalo, e depois descer pela medula. Então, quando chega aqui na região do quarto ventrículo, ele distribui, né? Pelas aberturas mediana, lateral e canal central. Que é a abertura mediana, certo? Que desce o canal central. Você tem aqui a abertura lateral. E ele vai circundando aí, beleza? Para banhar todo o encéfalo. Aí quando chega aqui no espaço entre a aracnoide e a dura mater, que é o espaço epidural, você tem aqui um grande vaso, seu sagital, que ele vai reabsorver esse líquido. Qual é a grande questão desse líquido aí? Olha só. O sentido que ele faz, né? O trajeto. Ele está aqui no ventrículo. Cada ventrículo desse, ó, que é o lateral, o terceiro e o quarto, produz seu próprio líquido. Só que o líquido vai transitar do lateral até chegar no quarto. E às vezes ocorre de ter algum entrave no meio do caminho. Então, olha só, está aqui o ventrículo lateral. Produziu o líquido dele desce aqui pelo forame interventricular, essa comunicação entre ele e o terceiro ventrículo, forame interventricular, desce por aqui. Vem para o terceiro ventrículo, se soma ao que já tem no terceiro ventrículo. Aí o terceiro ventrículo produziu também, recebeu do ventrículo lateral e manda pelo aqueduto do mesencéfalo, que é essa passagem aqui, ó. Aqueduto do mesencéfalo manda para o quarto ventrículo. Lá no quarto ventrículo tem a sua própria produção no quarto ventrículo, né? E aí recebe tanto o que veio do terceiro como do lateral, tá aqui tudo no quarto. Depois do quarto, aí vai sair pela abertura lateral, pela abertura mediana e desce pelo canal central, para irrigar todo o encéfalo e medula espinal. É o líquido céfalo-raquidiano ou cérebro espinal, ou somente líquido, o nome desse líquido, né? Aí o que é que ocorre? Às vezes a pessoa desenvolve um tumor ou tem alguma obstrução nesses canais, principalmente no forame interventricular e no aqueduto do mesencéfalo. E aí o líquido é impedido de circular. Ele continua sendo produzido, não tem reabsorção, e aí se for uma criança, por exemplo, esse ventrículo aqui vai dilatar. Ele está produzindo, mas não está escoando a sua produção. Ele vai dilatar. Se for uma criança, como o crânio ainda está em fase de desenvolvimento, então é um tecido mole ainda, essa cabeça da criança vai crescer e nós vamos ter uma situação chamada de hidrocefalia, né? Hidrocefalia. Caso seja um adulto, isso aqui vai dilatar, ok? Mas como o crânio já está todo formado, né? Não tem mais expansão da cavidade craniana, o que é que vai ocorrer? Eu vou jogar o meu encéfalo para o osso, né? Eu vou comprimir o encéfalo no osso, na parede óssea, na caixa craniana. Então, eu vou ter problemas de funcionamento desse cérebro, porque ele vai estar sendo comprimido de dentro para fora, né? Algo dentro cresceu, que são os canais, aí os ventrículos, e empurraram a cabeça para o osso, né? E aí você tem desmaios, síncopes, tonturas, dores de cabeça complicadas e tal. No adulto não vai conseguir crescer a cabeça, né, por conta do osso. Mas na criança vai, né, que é a hidrocefalia, que é um tipo de macrocefalia. Só um instante.
Ok? Então, a gente tem aí o crescimento de uma criança da cabeça, né? Que aí seria uma hidrocefalia, né? Um dos exemplos de macrocefalia é a hidrocefalia. Nesse caso aqui, como tem líquido, né? É a hidrocefalia, né? E às vezes eles fazem a cirurgia como? Eles vão ter que botar um dreno aqui dentro, né? Um dreno aqui dentro. E escoar esse líquido para alguma parte. Ou ele escoa para uma cavidade do corpo, certo? Tipo, manda para o átrio, manda para o peritônio, certo? Manda para alguma cavidade do corpo. Ou do coração, o átrio, ou peritônio, que reveste a cavidade abdominal. Ou então ele pode botar um dreno aqui e botar externo, que a gente chama de DVE, derivação ventricular externa. E aí, geralmente, é quando você tem algum trauma, algum AVC, algum problema que seja ali transitório, e aí você bota essa válvula enquanto você faz o tratamento, enquanto você se recupera num pós-operatório, né, cirurgia de cabeça, aí, por exemplo. Mas às vezes ele é permanente, né? E aí, outra forma de tratar, qual seria? Você abrir aqui, ó, que não é o terceiro ventrículo, a gente faz a terceiro ventriculostomia. Ele abre bem aqui, ó. Ele vem com a sonda aqui por cima, ó. Chega aqui dentro do ventrículo, porque como tem aquela fenda, né, separando os hemisférios, aí você chega tranquilamente aqui, ó, que é o corpo caloso, né? Então ele chegou aqui. Aí ele passa pelo forame interventricular e depois chega aqui na parte do assoalho do terceiro ventrículo. Aí ele faz uma perfuração aqui, ó. Perfura aqui entre a hipófise e o corpo mamilar, ó. Perfura aqui bem no meiozinho. Aí o líquido do terceiro do ventrículo lateral, ele escoa já para a região, ó, dos espaços subaracnoides, ó. Já escoa para lá, né? Ele escoaria vindo por aqui, mas aí como está obstruído ali no caminho, talvez aqui, né? Por isso que não está drenando, e aí ele vai lá e abriu aqui a terceiro ventriculostomia. É um procedimento que pode ser realizado, né? Aqui. Ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu tenho ele aqui. Deixa eu ver aqui. Hidrocefalia. Deixa eu ver aqui. Não tem aqui, a gente vai aqui, pega aqui rapidinho aqui no YouTube que dá para ver. Olha só aqui. Deixa eu botar esse vídeo aqui para vocês. Ó. Muito bem, nos próximos minutos nós vamos falar sobre hidrocefalia. Não. Aqui nós temos uma visão lateral da parte superior do sistema nervoso central. Este é o hemisfério direito, este é a sua porção interna, este é o corpo caloso, um pouco mais abaixo do terceiro ventrículo. Aqui o quarto ventrículo, comunicando o terceiro com o quarto ventrículo, nós temos o aqueduto de Silvius. E finalmente, um pouco mais abaixo, o orifício interior do quarto ventrículo, superfície externa, de cerebelo, cérebro e medula. Ao clicarmos no primeiro botão, o sistema ventricular fica mais evidente. Vamos fazer uma ampliação. Aqui está. Este maior é o chamado ventrículo lateral, que se comunica com o terceiro ventrículo através do forame de Monro. O terceiro ventrículo se comunica com o quarto, situado um pouco mais abaixo, através do aqueduto de Silvius. E, finalmente, os forames de Luschka e Mangendi permitem que o líquido... O Luschka e Mangendi é o mesmo abertura lateral e mediana, certo? Interior do quarto saia para a parte externa, banhando a superfície de cerebelo, cérebro e medula. Muito bem, vamos voltar à visão panorâmica. Ao clicar no próximo botão, uma seta amarela vai revelar a dinâmica da produção e circulação do líquor. Portanto, acompanhe.
Veja, o líquido produzido no interior do ventrículo lateral se junta ao líquido do terceiro, que vai se juntar ao do quarto e finalmente vai ganhar a superfície externa através desse orifício. Vamos voltar à visão panorâmica. Veja, o líquido é produzido profundamente no interior do sistema nervoso central e precisa ganhar a superfície externa para ser finalmente absorvido por esta grande veia situada no alto do crânio, chamado seio sagital. Isso é importante compreender para imaginar o que poderia ocorrer no caso de uma obstrução a esse livre trânsito. E para simular uma obstrução, nós clicamos no próximo botão, nós vamos simular uma obstrução na altura do aqueduto de Silvius, acompanhe. Aqui está a obstrução. Vamos novamente ampliar. Veja o que ocorre. A produção do líquido é constante e a absorção também é constante. Então falamos numa situação de equilíbrio dinâmico. Se a produção é constante e ocorrer eventualmente uma obstrução ao seu livre trânsito, ou seja, o líquido não consegue ganhar a superfície externa para ser absorvido pelo sistema venoso, o que pode ocorrer? Veja, o líquido produzido no ventrículo lateral se soma ao que é produzido no terceiro ventrículo e, ao chegar na região obstruída, ele não consegue passar. Não consegue chegar ao quarto ventrículo e não consegue ganhar a superfície externa. A consequência disso é óbvia. Vai ocorrer uma dilatação amontante da região obstruída, comprimindo o cérebro contra as paredes internas do crânio. Isso é uma situação dramática que requer pronta intervenção médica e o que se faz é a instalação de um tubo que vai desviar esse excesso de líquido para uma região distante do corpo. Aqui está, o líquido penetra nesse tubo e é levado, geralmente, para a cavidade abdominal ou peritoneal. Veja que o sistema ventricular, que antes se encontrava dilatado, agora está com um volume menor, aliviando a pressão contra os ossos do crânio, e o líquido, apesar dessa obstrução ainda persistir na altura do aqueduto de Silvius, o líquido produzido dentro do terceiro ventrículo e ventrículo lateral agora tem uma saída alternativa através do mecanismo de drenagem. Uma complicação eventual desse mecanismo de drenagem é a obstrução da ponta inserida dentro do sistema ventricular. É o que nós vemos a seguir. Aqui nós exemplificamos com um coágulo sanguíneo, o líquido deixa de ser drenado através do tubo e o sistema ventricular retorna à sua situação de dilatação, mais uma vez comprimindo o cérebro contra a superfície interna do crânio. Esta é uma situação grave, dramática, que requer pronta intervenção médica para a substituição do mecanismo de drenagem. Portanto, Ok aí? Então, olha só. Esse revestimento lá, tanto ocorre no encéfalo, mas também vai drenar por toda a medula. Então, na medula também a gente vai ter esses revestimentos, como eu havia falado. Ok, exato. Às vezes ocorre isso, né? Ou por um TCE, né, que é mais comum, ou cirurgia de retirada de tumor cerebral, certo? Às vezes ocorre isso. Olha só aqui, para quem não mostrou ali a foto em si de como é uma hidrocefalia, né? Mas para quem nunca viu, certo? Eu acho que a gente mostrou nas primeiras aulas, ó, a de anomalias, ó. Até aqui, ó, como é que fica, né? Por conta do crescimento. Em terra, a cabeça também acompanhou e cresceu, né? Porque é um bebê, certo? Olha o tamanho da cabeça fica da criança. Tão dilatado que fica, ó. Certo?
a tomografia, a dilatação dos ventrículos, né? Então, complica todo o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? Mas já em adulto, aí você já não tem esse crescimento. Dá muita dor de cabeça, né? Porque joga, como eu havia dito, ó, joga o encéfalo, ó, contra a parede óssea sem aumentar o tamanho da cabeça, certo? Aí comprime o encéfalo, aí dá muitas dores. Aí quando vai fazer a tomografia, ó, você verifica lá os ventrículos assim, normais, e eles aqui aumentados, ó, jogando o encéfalo contra a parede, né? Já complica. E aí, como eu havia dito lá, as formas de drenar, né, ó, a peritoneal e a atrial. Ou então quando você bota uma DVE. A DVE é quando é externa aqui, ó. Jogou aqui para fora. Você botou lá dentro e tá drenando aqui nessa bolsa, na DVE. Beleza? Aí tem todo um cuidado com a criança que tem a hidrocefalia para evitar que esse líquido retorne, né? Ou se infeccione novamente esse dreno, certo? Que está implantado na cabeça. E aí, sabe, mexer na cabeça, meu amigo, é um risco. Mexer novamente por um descuido, né? De não ter higienizado as mãos, né? E aí tem que ter o profissionalismo na coisa, né? No cuidado com o outro. Aí vamos, calma, falar aqui sobre a medula espinal que compõe essa. Deixa eu ver aqui a pergunta aí da DV. Acabei não vendo. Um momento de perguntas aí da hidrocefalia. Essa DV é só para ficar no hospital, né? Ou a pessoa fica. Isso aí é para quando está internado, né? Quando você vai precisar ficar com ela por bastante tempo, aí ele faz a DVP, que é a derivação ventricular peritoneal, ou a DVA, derivação ventricular atrial, né? Então ele deixa todo interno. Aí o interno você pode circular normal. Se cada vez que você fizer um TCE, né, traumatismo cranioencefálico na pancada, ou tiver um tumor cerebral, aí sim, né, essas cirurgias cranianas mais complexas, aí teria que usar. Mas quando você já tem ela, a hidrocefalia, malformações congênitas, aí você já implanta essas mais permanentes, né, que eu falei da peritoneal, da atrial, aí você vai trocar conforme o crescimento, né, do indivíduo, que ele vai crescer, sai de criança para adolescente, outro morfologia, e aí tem que fazer a substituição nesse período, depois quando é para fase adulta. Pode vir a ficar, né, porque depende do que seja a causa dessa hidrocefalia. Às vezes você faz, trata, e daqui a pouco ela está obstruída de novo, né, por crescimento indevido da massa encefálica naquela região. E aí não tem como controlar isso. Então por isso que bota logo ela permanente, né? Tranquilo? Sobre hidrocefalia. Então vamos aqui continuar a medula. Aí olha só. A medula, ela está protegida pelo canal vertebral, né? As vértebras, e aí a medula passa lá dentro do forame vertebral, que compõe o canal, quando se juntam todos, né? Todas as vértebras formam o canal vertebral. Então ela passa ali, que é a parte posterior da coluna vertebral, e ali a parte anterior da coluna vertebral. Você está vendo aqui as costelas de lado, que aqui é uma vértebra torácica. Aqui do lado da artéria aorta, né? Então tá aqui a medula espinal passando ali. Lateralmente, ó, saem nervos, ó. Lateralmente saem nervos aqui, ó. Eles saem ali pelos forames interventriculares, ó. Ou intervertebrais, perdão. Os forames intervertebrais, ó, permite a passagem dos nervos que vão se comunicar, que é periférico já, né? Vai se comunicar com todos os órgãos da periferia. E aí tá aqui um nervo já, ó, saindo lá. Dando ênfase só à medula em si agora, né? Aí esse nervo, ele tem uma raiz dorsal, ou posterior, né? Que é por onde passa um estímulo, e uma raiz ventral ou anterior, que é por onde passa a resposta já produzida pelo sistema nervoso central. Então vamos lá, a informação vem, lá vem ela da ponta do meu dedo, que eu agulhei meu dedo. Aí veio aqui. Quando ela chega bem aqui, certo? Vocês lembram lá que o nervo
tem feixes, lembra que eu falei que tem grupos dentro? Então, aqui dentro, os grupos de fibras nervosas, que são os feixes, né? Que contêm, que transmitem, por onde passam a informação que é estímulo, por exemplo, que é a sensitiva, lembra? Ela vai passar aqui pela posterior. Então, aqui dentro tem vários grupos, né, de neurônios, de fibras nervosas, e aí as fibras nervosas são responsáveis pelo estímulo, vão aqui por trás. Então, elas vão passando aqui por trás. Como é que eu reconheço quem é quem? Só pela presença do gânglio sensitivo, que é essa partezinha dilatada aqui, ó. Aí eu sei que é a parte posterior. Então, a informação veio, ó, passo aqui posterior, chegou na substância cinzenta. Existem neurônios lá de associação, que são os interneurônios, que vão analisar, interpretar, às vezes mandar para o encéfalo para ter a consciência do fenômeno e tudo, e aí já produz a resposta. E a resposta vem agora pela raiz anterior. Tem um grupo de fibras nervosas que são motoras, que levam resposta. Aí vem a resposta. E aí daqui segue lá para a musculatura, por exemplo, já que eu falei de mão, né, de toque na pele, de agulhada, então tem que ir para o músculo, para que você se movimente e se esquive daquele objeto que está ali incomodando, trazendo algum transtorno. E aí aqui na medula, na parte da substância cinzenta, ela é dividida em cornos. Ó. Cornos ou colunas. Corno posterior, né? Corno anterior, certo? No posterior chegam as informações, no anterior saem as respostas, sempre, certo? Aqui é a substância branca, que é a área de transição, né, de transmissão das informações, não a área de processamento, que a gente viu isso, que na área de processamento, que é a substância cinzenta, eu tenho maior quantidade de corpos celulares, que é a área que tem o núcleo, então é mais rápido e prudente dela dar a resposta. Aqui, geralmente, é mais axônia, mais fibra, então é só de transmissão. Os revestimentos, né, que a gente viu, pia mater, aracnoide e dura mater. E a medula, ela ocupa aí todo o canal vertebral e ela é dividida em porções, né, a porção cervical da medula, ao longo ali da passagem das vértebras cervicais. Lesões nela podem vir a deixar o indivíduo tetraplégico, portanto, não movimentando os 4 membros. A porção torácica, passando ali na região da coluna, né, das vértebras torácicas. A lombar, né, a medula na região lombar, essa verdinha aí, ó, passando aí ao longo das vértebras lombares. Aí o azulzinho já vem, ó, a medula sacral. Só a medula sacral tá lá em cima, lá na região lombar. Porque é o seguinte, ó. Deixa eu ver se mostra aqui. Aqui, ó, certo? Quando a medula chega aqui na região lombar, ela deixa de ser medula propriamente dita e passa a ser cauda equina, certo? Então tem fibras aqui saindo. Não tem a medula, o miolo da medula em si, né? Então, a medula, oficialmente, né, ela vai terminar, já tá ali o miolozinho dela, ó, lá na região da lombar. Mas ali é a porção sacral dela, porque de lá partem, ó, você viu o azulzinho, ó, partem os nervos sacrais, ó, os nervos que vão para a região sacral, estão partindo de lá. Então, essa é a medula sacral, certo? Sacro coccídeo, né? Então, a medula ocupa a região desde a C1 até mais ou menos a L2, L3. A medula propriamente dita. E aí, os fiozinhos depois que se unem aqui saindo, ó, descendente para vir para a região lombo sacral, é o que a gente chama de cauda equina. Certo? E essa cauda equina, vou até na mudança do slide, botar aqui uma medula espinal, cauda equina. Uma imagem mais vistosa. Tá aqui, pronto. Ó. Olha só. Você tem ali a medula mesmo, ó, certo? E depois saem as fibras, ó. As fibras, né? Não é mais a medula. E aí, a chamada cauda equina. Quando vai se fazer anestesia, por exemplo, você não perfura a medula nessa região, porque são só fibras que estão lá, né, próximas uma da outra. E é como se você estivesse querendo, tipo, furar um fio de cabelo, por exemplo. Tá lá o fio de cabelo, você vai passar um objeto perfuro-cortante, uma agulha, você não perfura o fio, você separa os fios ali, né? Não atinge eles, né? Por conta disso, tá certo?
porque são só fibras, ó. Quero pegar essa aqui ficou legal, essa imagem. Vou botar lá. Acrescentar uma aqui. Aí a gente bota ela aqui, ó. Perfeito. Certo? Então, quando nós fazemos a anestesia lá, a gente não vem a perfurar, a gente não perfura aqui a medula. Agora, desde que você execute o procedimento, né, quer dizer, encostando o queixo no externo, na hora que ele vai fazer o procedimento, o anestesista, da anestesia nessa região, ele pede que o indivíduo encoste o queixo no externo, que é para essa medula aqui, ó, subir. Ela estava ali mais ou menos em L2, L3, aí ela sobe com o movimento, né, da flexão do tronco do pescoço. Sobe. Aí você fica livre para a região da cauda equina, que são só fios aí, né, dispersos aí e tal, com as suas funções. E no bebê ele encosta ali a cabeça no joelho, curva ali o bebê a ponto de fazer a ascensão dessa medula. Aí você tem aí, por exemplo, vamos ver aqui essa anestesia, para vocês verem como é que ela vai estar associada. Epidural. Olha só. O indivíduo lá curvo, né? Tá deitado ele. Que o Azerto fez a degermação, ó, a limpeza da região. E aí vai relaxar a musculatura, que fica associada à coluna, os musculares da espinha, mutífidos, né? Tem vários. Aí você tem aqui, ó, a membrana de revestimento, que é a dura mater, ó. E ali é a cauda equina, né? Ali dentro. Só um instante, viu, Davi? Ó, perfurou. Aí ele vai atravessando pele, gordura, certo? Os ligamentos, os revestimentos que tem na região, músculos, e chega nas meninges. Aí ele, claro, evidentemente que ele fez todo um treinamento, né? Um curso de especialização só nisso. Então ele fez várias vezes esse procedimento lá nos cadáveres, nos bonecos e tal, para ele sentir essa resistência, onde é que é de fato a resistência. Então ele vai criando a habilidade ali, o tato dele vai ficando mais aguçado para aquilo, em virtude da habilidade criada, né? Aí o pé furou a dura mata. Então ele está lá dentro do espaço das meninges. Ele vai jogar o líquido aí. O que esse líquido vai fazer? Anestesiar, ou seja, impedir a comunicação entre as células nervosas com os órgãos, a fim de que você possa cortar livremente o tecido sem sentir a dor, porque não houve comunicação da dor. Depositou o anestésico lá. Esse anestésico vai entrar em contato com as células, né, os neurônios, e vão impedir sua informação de dor. Aí agora ele vai fazer uma anestesia que fica sem atravessar o espaço das meninges. Você faz ela no espaço epidural. Lembra do espaço epidural entre a dura mata e o osso? Aí você vai fazer um bloqueio mais superficial. Você vai bloquear ali pele, os dermátomos da pele e a musculatura mais superficial, os miótomos, né? Então você bloqueia só essa parte mais superficial, fazendo com que as vísceras internas e os músculos mais profundos estejam ainda ativos, normais. Por exemplo, quando vai fazer a analgesia da dor no trabalho de parto, né? Você vai bloquear ali o nervo do pudendo, certo? Você bloqueia o nervo do pudendo e permite que a mulher, na hora do trabalho de parto, ela consiga ter a força interna, né, das musculaturas e do próprio útero, consiga expulsar o bebê sem muita dor. Diga lá, Davi. Era sobre essa injeção aí da força da grávida que eu ia perguntar. Respondeu. Deu certinho, então. Beleza. Certo? Então você tem aí essa disposição da medula, né? Então aqui no finalzinho dela, ela é uma cauda equina, não é a medula propriamente dita, né? Mas com as radiações aqui, as ramificações vão levar as suas informações para os órgãos. Essa medula, como ela está passando ali no canal vertebral, ela sofre alguns riscos aí, né? E aí, quando você tem uma hérnia de disco, o que é que se dá hérnia de disco? Está ali o disco intervertebral, que existe entre uma vértebra e outra, né? A gente viu aqui ó, na imagem. Entre uma vértebra e outra tem uma cartilagem, certo? E aí a pessoa faz hérnia de disco. É uma questão postural, excesso de peso do corpo, né? Vários processos em relação a isso.
Como é que é a constituição de um disco intervertebral? Ele contém aqui no seu núcleo, né, a cartilagem propriamente dita, o núcleo pulposo, e ao redor dele, ó, tem tecido conjuntivo fibroso formando lâminas, cintas, né, como se estivesse circundando a cartilagem para proteger ela ali dentro e garantir que ela fique lá, então, para dar a proteção aqui. Só que em virtude da distribuição do peso nesse pedaço aí do corpo vertebral, né, da cartilagem, se deu de maneira errada, vocês lembram lá do ensino médio, das forças vetoriais, né, você tem um certo peso aqui, uma certa força aqui, ó. Essa força é para ser distribuída, né, ó. E se eu pegar os vetores, as setas, essa distribuição deve ser equitativa, considerando a normalidade. Então, o tamanho das setas espalhando essa força para a borda é para ser o mesmo. Só que em virtude do peso, né, da postura, como eu fico, não sei o quê, essa distribuição não ocorre de forma tão alinhada, né? Não é tão linear a distribuição, tão equitativa. Aí acaba que tem uma força final resultante. Você soma todos os vetores, todas as setinhas que vão distribuindo para a borda, e teve uma seta que a força foi maior naquele sentido, por exemplo. Então, o sentido maior da força foi aqui. Aí começou a romper essas fibras. Aí rompendo a fibra aqui da borda. Lembra que eu disse que é tecido conjuntivo fibroso? Vai rompendo, vai quebrando. Aí a cartilagem vai, ela é mole, né? Ela vai se movimentando nessa direção. E aí quem é que passa ali de lado? Que nós vimos, ó. Quem passa ali de lado? O nervo, né? Ó. O nervo passa de lado ali, ó. Tanto é que ele. O nervo vai sendo pinçado contra a parede óssea da vértebra. Aqui, ó. Então a gente diz que provocou uma compressão do nervo e o nervo deu aquela dor. E aí é muito comum nesse nervo aqui, né? O nervo ciático. Certo? O nervo ciático faz um hérniazinho aqui, ó. Essa região lombar. E aí comprime, que ele é a junção ali, ó. Desses nervos todos aqui, do lombar e sacral. Aí faz a compressão lá das raízes nervosas dele, então dá dor na região do nervo ciático, descendo ali pelo membro inferior todo, aquela dor enfisgada. E aí você vê, verifica numa postura X, você sente mais o incômodo, na outra postura você não sente, porque vai reajustando aqui a forma como está comprimindo ou não. Aí um dos tratamentos é retirar o disco e botar um disco novo, né? Um dos tratamentos. Tira o disco, faz o corte aqui pela parte posterior, né? Faz o corte aqui, a laminectomia, afasta a medula, protegendo ela, tira todo o disco e bota uma prótese lá, né? Disco de outro material para substituir. Às vezes bota os pinos aqui, né? Essa vértebra não sai do lugar e tal, comprometendo ali o disco. Aí depende do que seja a situação. E aqui na hora lá da anestesia, né? Quando você faz anestesia sem atravessar a dura mata, é a chamada peridural, que é no espaço epidural, né? Quando você faz, ela atravessando a dura mata e injetando o conteúdo lá dentro, aí sim é a hack anestesia, que é a lá da cesárea, cirurgias de vesícula, né, de apêndice, por exemplo. Certo? Diga lá, Davi. Pode ter hernia de disco em todas as áreas da coluna? Todas, tipo, todas. cervical. Tá, é mais comum, é lombar pelo peso, né? Mas recentemente tem-se uma incidência maior das cervicais, muito relacionada à postura pelo uso do smartphone. Né? Você, com o uso do smartphone, você acaba aqui mudando a curvatura dessa coluna vertebral, que ela é uma curvatura inicialmente de lordose, naturalmente ela é uma lordose na cervical, e você desenvolve hérnia porque você mudou a postura. Olha só aqui, ó. Tem uma imagem aqui que mostra, o pessoal não... a curvatura da coluna. Só um instante. Acho que nessa aqui mostra a pessoa ficando modificado na região da coluna por conta do celular. Tem até uma imagem que é exatamente a pessoa com o celular. Tá logo específico, é mais fácil. Pronto, aqui, ó. Olha aqui a forma, né? Não sei se nós todos nos reconhecemos assim, né? Correto era ficar assim, ó. Olhando desse jeito. Aí a gente vai começando, ó. A notícia chamar a atenção, a gente já aproxima mais, né? A cabeça do braço do celular. Aí já aproximar, quer ver melhor. Aí a pouco ela tá bem ceguinho. Olha o peso aí, ó.
né, com angulação de 60 graus. Você mudou completamente a forma, né, do tempo maior nessa posição. Ficar uma vez ou outra, tem problema nenhum, mas você aumentar a frequência, aí começa a ter realmente dores na região cervical, certo? Dores na região cervical. Então vamos melhorar aí a nossa postura, né, em relação a isso. Acho que alguém levantou a mão aí também. Fui eu, professor. Diga lá, Sueli. Professor, essa anestesia mais profunda, na A hack. esterectomia, isso, na esterectomia também é tomada ela? Sim, porque você vai cortar as vísceras mais internas, né? Aí tem que bloquear. Tem que bloquear a sensação da dor dos órgãos das vísceras internas, certo? Certo. Às vezes você pode fazer, né, uma anestesia geral. Não quero bloquear uma hack. Eu quero garantir que eu vou bloquear tudo. Aí tem que fazer ou inalatória ou venosa, anestesia geral. Mas para uma situação que você vai pegar só aquele órgão da região pélvica, como tem fibras nervosas que vão somente para lá, é melhor você fazer uma raquianestesia que bloqueia do andar da área do tronco para baixo. Então você garante que o restante ela está consciente, ela está sentindo as outras partes do corpo, o risco é menor, evidentemente, e você consegue resolver a questão lá da região pélvica. Mas tecnicamente outro método seria a anestesia geral. Mas não é recomendado porque você vai mexer em coisas além dali. Diga, Germana. Professor, no caso da hérnia, tem alguma pesquisa que indique em qual gênero é mais comum? Ela é mais recorrente. Ter pesquisa tem, né? Mas eu sei que ela é mais recorrente no público masculino, certo? Em virtude da sobrecarga de pesos. Agora, de um tempo para cá, o padrão de morbidade quer dizer de adoecimento, né? A gente tem notado muito obesidades em mulheres, certo? Hérnias, muito mais frequente em mulheres, né? Estou falando de região lombar, porque região cervical os dois estão mesmo suscetíveis, né? Mas a região lombar que envolve peso e tudo, a, a atividade laboral dos homens, né? Por ter uma sobrecarga de peso maior, de levantar peso, a depender muito deles, né? Estão lá na região de construção civil, levantando peso nas áreas de maior esforço, né? Assim, de demandar levantamento de peso maior. Então o homem está mais suscetível a. É por isso que existem aquelas cintas, né? O pessoal que trabalha em depósito tem que usar aquelas cintas que é para ajudar nessa distribuição do peso e não forçar hérnias, tanto abdominais, como também hérnias de disco, né, rompimento de fibra, de tecido interno, diástase, né, que é rompimento da parede muscular da região abdominal também, que é comum na gestante, né, por conta do crescimento do útero lá e tal. Então é mais comum no homem. Mas a mulher de um tempo para cá vem mudando, como por exemplo o infarto, né? Infarto e AVC era muito mais comum em homens. Hoje você já tem uma equiparação, já homem e mulher. Mulher saiu para o mercado de trabalho, não conseguiu se desvencilhar dos afazeres de casa, certo? Por todo um contexto social aí, econômico, político, cultural, e ela acabou assumindo outras funções sem se desvencilhar da função de casa. Então ela sobrecarregou, né? E aí ela começa a ter níveis de estresse maiores, substâncias produzidas, né? Toxinas mais circulantes no corpo e acaba ficando mais suscetível até a AVC e infartos, por exemplo, né? E já pega num gancho aí da sua colocação indo para outros aspectos, porque é padrão comportamental e de saúde, né? As morbidades, certo? Sueli, né? Isso. Professor, Hum. tá com 2 anos que eu fiz uma operação de esterectomia e hérnias no meu, nas minhas duas pernas, encaixada dentro das duas pernas. Isso foi consequência de peso também? Peraí, a hérnia é aonde? Ela foi dentro das minhas pernas e no meu umbigo. Não, Eu, hérnia umbilical, certo? Que hérnia, isso, o que é hérnia? Hérnia é a distensão de um tecido, certo? certo. Qualquer região pode distender para além do seu tamanho natural. Você está vendo aí a hérnia de disco. Por que é de disco? Porque é no disco intervertebral. Hérnia Uhum. umbilical. Então, a região do coto umbilical, que está ali retraída, né, para o interior do abdômen, que era o antigo cordão umbilical, hoje é o ligamento redondo do útero, ou do útero, não, do fígado, certo? Aí você tem uma força maior dentro da cavidade abdominal que
empurrou esse tecido para fora, para além da sua superfície, né? Fazendo a hérnia umbilical, por exemplo. Aí você pode ter hérnia inguinal, que é ali na região da virilha, que eu não sei se foi essa aqui, pronto. Isso, Não é na perna, não é na isso. perna, é na virilha. Olha a anatomia, né? Virilha, coxa, perna, certo? Então foi uma hérnia na virilha. Foi Porque é uma nas duas virilhas. cavidade, pronto. A região da virilha é cavitária. Por ela passam estruturas, principalmente quando é do sexo masculino, que passa, o testículo passa por dentro para ir se alojar no saco escrotal, por exemplo. Né? Então, existe essa comunicação na região da virilha, existe um espaço lá, né? O espaço inguinal. E aí houve a distensão, até provocada por essa força abdominal maior. Aí ela acabou provocando uma umbilical e uma inguinal, né? E aí eu não sei como é que é a questão estrutural sua, em termos de peso, né? Como é que é? Geralmente está associada a peso aumentado, né? Um maior aumento de peso, e aí acaba que na região mais inferior do abdômen, tendo um impacto maior. Entendi. Ou por questão postural, de pegar peso de forma equivocada, né? Pegar um garrafão de água. Aí ao invés de você se agachar e pegá-lo, depois subir, não. Você curva o tronco todo, pega ele, né? E levanta. E jamais fazer isso, tá bom? Entendi. Emerson, diga lá, Emerson. Professor, dá para ouvir? Emerson, tô ouvindo. Tá. É só para perguntar se o procedimento que você faz para recuperar, né, de uma hérnia de disco, ela funciona normalmente depois que você faz o tratamento? Ela volta a funcionar? Sim. Se Tipo assim, for... Sim, diga. você tem as mesmas capacidades que tinha antes quando ela era normal? Sim. Se for bem feito, porque assim, às vezes você pode fazer o paliativo, você não faz a correção de fato. Sim. Se você fizer a correção de fato, tá novinho, zerado, certo? É porque tem um cara que eu malho em uma academia que tem uns rapazes que são bem raiz, sabe? Tipo, eles eram do tempo que a ciência não estava tão avançada. Aí tem um deles que conversa comigo, aí o senhor sabe qual é o levantamento terra, né? O exercício levantamento terra, pronto. Eu faço esse exercício. Aí um deles olhou para mim e falou: eu não posso nem sonhar em fazer isso aí, porque eu tenho 3 hérnias de disco. Aí eu peguei e perguntei: mas você não tratou, não? Ele tratei, mas tipo, eu prefiro evitar para não correr o risco de acontecer de novo, né? Aí eu fiquei, tipo, pensando, ele pode ter tratado, por exemplo, com medicamentos, certo? Você trata com medicamentos para alívio da dor. Aí passou a dor, o cabo esquece que tem um problema. É uma possibilidade. Eu teria que conversar com a pessoa para saber que tratamento ela fez. Porque às vezes você disse que tratou uma coisa, quando na verdade você tomou, para esse caso aí, tomou só o paliativo, o medicamento para aliviar a dor. Mas o problema está lá ainda. Entendi. Aí você faz, paralelamente a isso, o fortalecimento da musculatura, fortalecimento dos ligamentos, né? É importante RPG para isso, tal, aí vai fortalecer. Então o dano tá lá, só que esse dano tá assim contido, tá um dano contido, mas o dano tá lá ainda, porque a hernia foi feita, né? E depende do grau de herniação. Essa distensão aí do disco, ele pode ser menor, moderado ou maior. Aí é depender da mais transtorno ou menos transtorno, né? Para os movimentos. Entendi. Mas se ele tiver feito mesmo, não, ele fez a cirurgia, né, foi lá, aí é outros 500, né? Que muitos deles, considerando aí o padrão cultural deles, por relato seu, dificilmente eles iriam se dispor a querer fazer esse tipo de cirurgia. Cirurgia, sim. Né? Que nega que tá doente, né? Que dirá fazer a cirurgia. E são caras bem antigos, né? Do tempo que a ciência não estava tão avançada ainda. O negócio era só tomar o mastruz que dava certo. Era, e tacar peso em cima das costas. Para poder fortalecer. É igual aquele povo que quer resolver os problemas da criação do filho com grito. Não tem psicólogo, não. O negócio aqui é o grito. Aí o psicólogo é o chinelo. Aí não é por aí, né? Aí tem gente que é bem assim mais arcaico, né? Digamos assim, nesses novos modelos. Beleza, obrigado aí pela tua contribuição, viu, Emerson? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o que já foi falado para eu avançar aqui para o arco reflexo? Kelvin. Se for, levanta a mão, mulher. Levanta a mão para eu ir controlando aqui. Vai, Kelvin. Pronto. Professor, o que justifica os bebês nascerem com hérnia? Má formação. Umbilical. Má formação. Hérnia umbilical? Sim.
Aí você teve a parede abdominal dele é frágil, certo? E aí você lembra da embriologia? Talvez vocês devem estar estudando agora, né? O saco vitelínico, que é o intestino embrionário, ele é externo, certo? Ele é posicionado externamente do corpo. E aí depois, em um dado momento, ele entra para a cavidade abdominal. E nessa entrada pode haver algum transtornozinho da entrada. Inclusive o portal, né, se fechar antes e ficar as vísceras externas, como a gente viu lá na gastroquise, e dar um falocele que a gente viu lá no começo. Isso pode acontecer. Então, essa criança que já nasceu com hérnia umbilical, ela teve uma falha nesse movimento do saco vitelino quando foi adentrar na cavidade abdominal, deixando a parede frágil, permitindo aí, portanto, a força de Vassalva, que é a força abdominal, exteriorizar o conteúdo, né? No caso aí, o umbigo. Ou, quando você tem aquele, às vezes, eu não sei se você está falando disso, daquele umbigo projetado, aquele umbigo maior. Às vezes se deu porque não foi feito o cuidado adequado lá assim que nasceu, de fazer o corte dele, a compressão, né, comprimi-lo para voltar para a cavidade abdominal, regredindo ele, o uso da higienização com álcool a 70% quando é recém-nascido. Se não tiver tido esses cuidados todos, aí a possibilidade dele ficar realmente exteriorizado. Pronto, é porque assim, quando eu tive meu bebê, e aí quando você vai fazer o plano de saúde, aí eles fazem uma perícia. Sim. E aí a médica falou da questão, ela falou, olha, ela tem uma hérnia umbilical. Aí tipo, eu fiquei preocupada, porque isso é bem no começo, é quando o bebê tem 4, 5 dias. Isso, logo no Aí começo mesmo. eu perguntei se era cirúrgico, alguma coisa. Ela pegou e disse, não, normalmente resolve, mas aí você acompanha. Uns Só que 2 meses. não é só acompanhar no sentido de ficar só observando, é um acompanhamento com atitude de, Médico. né, de fazer lá um procedimento específico. Né? Pronto. E aí eu fiz ultrassom com 2 meses depois e o médico não identificou, mas na, na, na avaliação ela identificou. Ela falou que, tipo, poderia resolver Quando era só menor, né? porque ou se não resolvesse, aí iria ser cirúrgico. Sim, sim, sim. Se não resolver por esses métodos mais, digamos assim, Aí, caseiros, aí teria que ir assim, para cirurgia mesmo. eu lembro que a gente teve que ter muito cuidado com o umbigo e ela teve que usar uma faixinha na região do abdômen, Exatamente para fazer a compressão, entendeu? com Para não deixar ele pressão. exteriorizar. Aí uma outra dúvida que eu tenho é como é que o RPG vai agir no tratamento da hérnia de disco? Porque fortalecimento, pela forma como você vai fazer os movimentos, alongamentos, né, estiramento da fibra muscular, dos ligamentos, tendões, você está fortalecendo aqueles órgãos, né, que estão em movimento. Ao fortalecer, ele vai conter a coluna vertebral no mesmo local. Existe deixa eu mostrar aqui no programa, existe uma estrutura, certo? Um ligamento longitudinal, tanto na parte anterior como na parte posterior da coluna vertebral, que vai, ele sendo fortalecido, então ele vai evitar esse movimento brusco do disco, certo? A partir do momento que tem tanto na parte anterior como na parte posterior. Olha só. Esquelético. Tá vendo aqui, ó? O ligamento longitudinal anterior. Na hora que eu fortaleço isso com os movimentos, ó, olha quem é que tá ali atrás, ó. Não é o disco? Na hora Sim. que eu fortaleço isso daqui, eu evito um movimento desse disco, certo? Na hora que eu fortaleço aqui, ó, o posterior, o ligamento da região torácica, por exemplo, da lombar, os ligamentos, olha só. Eu evito que esse disco se movimente, eu evito que a vértebra se movimente. Na hora que eu fortaleço esse daqui, e assim sucessivamente. Então, quando eu vou fortalecendo os ligamentos, a musculatura dessa região,
aí eu vou estar minimizando os efeitos, certo? Os danos, né? Tranquilo? Eu fiquei, entende? Eu fiquei muito impressionado com como o RPG realmente consegue Dá resultados, né? dar resultados. É, Porque eu impressionante. tenho um O amigo pessoal da fisioterapia aí novo, tá de parabéns, né? Trabalhando muito fortemente essa questão, certo? é, E é muito eu tenho um bacana o amigo resultado disso. novo, atleta, e aí ele estava com problema de hernia de disco, assim, a ponto dele precisar ficar em cadeira de rodas, porque ele não E ele conseguia melhorou sem ir ao cirurgia, banheiro sem cirurgia. E tá ele vendo? não operou a princípio porque os pais dele tinham medo da cirurgia. E os Sim, pais dele claro. são médicos. Sim. Aí falaram, não, a gente vai tentar todos os métodos que não forem Não cirúrgicos cirúrgicos, é. Porque o negócio ali, o para pessoal quer ir logo com a faca, né? Quer resolver logo na é, faca. Aí, a cirurgia ser assim a última recurso, é. opção, o último recurso. É. E Tranquilo. assim, em 2 sessões de RPG, ele voltou a andar. E foi, Tá. assim, foi impressionante, porque eu vi como que ele estava debilitado. Ele não conseguia O famoso antes e o se depois, né? cuidar. Exatamente, ele não conseguia se cuidar. É. Assim, ir ao banheiro, ir na cozinha pegar uma água, nada. Ele precisava de ajuda Legal. para tudo. Que Obrigada. massa. Tranquilo. Então, olha só. Agora vamos falar aqui do arco reflexo. Ou seja, como é que o periférico se comunica com o central e depois o central manda a resposta para a periferia, né? Aquele vídeo que nós mostramos para vocês lá no começo e tal, o cara pega na panela quente, né? Mas aí não tem problema de mostrar de novo, tá aberto aqui o programa. Olha só. Cadê ele? Tá aqui. Olha só aí. Você vai pegar na panela quente e vai ter uma reação, né? Ó. Pronto. Pegou na panela quente, sentiu que estava quente e rapidamente se movimentou. Agora vamos entender esse circuito todo passo a passo, né? Ó, na hora que eu pego na panela quente, ó, minha fibra, meus receptores, minhas fibras sensitivas captaram a informação. Aqui é o receptor. Mandou a informação para o neurônio sensorial, periférico, né? Ó, sensitivo ou sensorial, ou aferente, como queiram. Então a informação pegou um objeto quente, está transitando por ele e vai encaminhar para o sistema nervoso central, que aqui está representado pela medula espinal. Vai lá. Aí todinho aí vai chegar lá no sistema nervoso central. Aí lembra que eu falei, ó, sempre vai pela raiz posterior, né? Ó, sempre vai por onde tem um gânglio sensitivo, as fibras de estímulo, né? Aí vão chegar aqui na substância cinzenta, evidentemente pelo corno posterior. Agora a velocidade da luz, né? Velocidade da luz. Certo? Tá, é só sair e entrar de novo. Às vezes é a internet, que eu estou também como ouvinte na sala e estou acompanhando direitinho. Aí, ó, chegou, ó, a informação. Agora ele encontrou os neurônios lá dentro, né? Ó. Os neurônios lá dentro, ó, se comunicando, fazendo as conexões, associações para gerar uma resposta. Interneurônio aí dentro, né? Ó. Então, vamos lá, ó. Interneurônios aqui, ó. Os interneurônios, branquinho, tá se comunicando um com o outro, vários aí, milhares, centenas, se comunicando para produzir a resposta. A resposta vai ser encaminhada para o neurônio motor, ó, que sai pela parte anterior da coluna, da medula, perdão. Aí vai sair a resposta agora. Lá vem a resposta. Para onde? Para a musculatura da localização onde foi atingido. Aí você tira, você se esquiva do objeto que está ali queimando. Então a informação veio, o neurônio motor trouxe a informação para um órgão efetor, que no caso aqui está sendo representado pelo músculo esquelético. E aí você vai contrair aquela peça anatômica, o membro superior, por exemplo, para você se retirar do objeto que está lhe causando transtorno. Então você tem aí um receptor, um neurônio sensorial, um interneurônio, então você tem já o segundo neurônio participando, um que está trazendo, um que está interpretando e um que está levando a resposta. Né? Você teve aí 3 neurônios participando desse processo como um todo. Tranquilo? Dúvidas? Professor, qual o tamanho aproximado do neurônio? Aí vai depender, tem neurônios mais longos, né, da região periférica, tem outros neurônios mais curtos mesmo, microscópicos, tem outros que têm
um tamanho bem considerável, né? Ali na casa dos metros. Já tem outros que tem centímetros, tem outros que tem... Eles são visíveis, professor? Alguns são microscópicos, como eu tinha dito, né? Outros já são mais longos. Aí esse longo você consegue ver, né? Ele passando, se você dissecar um nervo, você vai ver a fibra dele, que é o axônio. Tranquilo? Beleza. Entende, né? Então vamos lá. Continuando aí. Ainda bem que eu vou cortar esse pedaço da aula, porque senão vai ficar registrado isso aí. Olha só, vamos lá. Sistema nervoso periférico. Eu fiz aqui um mapa mental, certo? Esse mapa mental tem vários aplicativos que vocês fazem, certo? Vocês podem utilizar. Eu, particularmente, uso um que tem aqui no meu computador, que é esse aqui, o Simple Mind, né? Aí no Simple Mind você... Olha só, eu criei vários mapas mentais aqui, ó. De endócrino, até que a gente leu naquela época, né? Ó. Aí é legal porque o mapa mental. O que é legal estudar por mapa mental? É a forma de você fazer um resumão, deixando aí em caixinhas de texto as coisas que estão relacionadas com aquela caixa, né, evidentemente, para você se lembrar mais facilmente. Ó. O sistema endócrino, né, libera hormônio constituído, aqui os exemplos da glândula, então você já criou uma ideia de como é que ele está estruturado. Aí eu fiz vários aí, ó. Fiz aqui o sistema nervoso periférico, esse que eu estou utilizando lá com vocês, ó, certo? Fiz aqui o sistema nervoso central, olha só. O nervoso central, ele é dividido de duas formas, né, que a gente viu. O morfológico ou funcional. A gente até viu o morfológico, encéfalo e medula, certo? Aí o central, funcional, somático e visceral que a gente viu lá. Já a medula possui as regiões, ó, cervical, torácica, coxígeno, sacral e lombar, né? Encéfalo, ó, cerebelo, cérebro, que é dividido em duas porções, tronco encefálico e mais outras três. Então eu fui criando aí vários, né? Na forma de resumir as coisas. Então você pode, pelo celular mesmo, você faz ele, ó, pelo celular mesmo, certo? Ó, vesículas do encéfalo, ó, tem um rombencéfalo, prosencéfalo, mesencéfalo. O rombencéfalo é dividido em metencéfalo, que origina a ponte do cerebelo. O rombencéfalo origina também o melencéfalo, que é o bulbo. Tá aqui, ó. Tudo aqui em forma de resumão, certo? Um choque traumático do aula de urgência e emergência também, ó. Esqueleto axial. Então, cada assunto eu vou criando aí os pontos chaves para jogar aí para vocês. Essa daqui foi a que deu mais trabalho. Sistema circulatório, ó. A gente vai usar nas próximas aulas aí. Né? Então é uma forma de você organizar o conteúdo, né, na hora que estiver estudando. Ó. O sistema circulatório é formado pelo sistema sanguíneo, pelo linfático, pelos vasos sanguíneos, pelo coração. Aí cada um deles tem as suas raízes, né? Suas subdivisões. Ó. E aí é a forma de você estruturar todo o conteúdo. Né? Aí a imaginação vai fazendo com que você crie diversos formatos, né, layouts. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Tem limite de vezes que eu posso fazer aquela atividade de Vale das Pontas? Posso fazer quantas eu quiser? A extra, como eu falei já, quantas vezes quiser. Tá bom, então. Viu? O que ele vai contar é o seu melhor desempenho lá. Professor, o senhor pode falar só o nome do aplicativo, novamente, dos mapas? Vou botar aqui, Simple Mind. Certo? Qualquer aplicativo que tem esse nome Mind, que é, né, de mente e tal, é relacionado a isso, né? Mapa mental, entendeu? Beleza? Então vamos lá. Olha só como foi que eu organizei aqui, ó. O sistema nervoso periférico, ele apresenta duas divisões, a morfológica e a funcional, assim como o sistema nervoso central. Morfológica é a estrutura, né? Aquilo que é estrutural. Aí dentro do que é estrutural, você tem as suas porções, né? O que é estrutural no sistema nervoso periférico? As terminações nervosas estão lá na pontinha, certo? Sim, sim. Os nervos, que já são mais macros, né? Os gânglios, que são áreas dilatadas no caminho do nervo, igual aquele que a gente viu, né? Que era pela parte posterior, quando chega na medula. Além dos nervos que estão no encéfalo, tem os nervos que saem da medula, né? Então são tudo nervos aqui, mas porções diferentes.
Vamos ver cada um deles aqui, ó. Aí já a gente vai para os outros. Então, terminação nervosa, gânglios e nervos. Os nervos diferem anatomicamente de posição. Uns estão no encéfalo, crânio, outros estão na medula espinal. Então, são 3 estruturas morfológicas do nervoso periférico. Ou é uma terminação nervosa, ou é um gânglio, ou é um nervo. Aí, olha só. As diversas terminações nervosas, aquelas que a gente viu lá na pele, por exemplo, né? Terminações nervosas livres, corpúsculos de Pacini, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Krause, certo? Corpúsculo de Ruffini, os diversos receptores táteis lá de temperatura e de dor lá da pele, por exemplo, né? Os que estão na fibra muscular, os que estão lá na parede do órgão para perceber que a bexiga distendeu, por exemplo, né? Então, isso são terminações nervosas. Sim, viu, Rafael? Não, só por hoje não. Vou disponibilizar hoje, vai ficar já de eterno para vocês, né? O gânglio, ó, é uma dilatação no nervo, ó. Tá vendo um gânglio, ó? Vários corpos celulares reunidos ali, ó. Vários corpos celulares reunidos. Aí dilatou a região, né? Dilatou, isso é um gânglio, né? E o nervo é a trajetória toda, ó. O nervo é a trajetória toda, que contém, como a gente viu lá no começo, os feixes, né? Os feixes, e dentro dos feixes tem as fibras nervosas, ó, né? Então, em termos de morfológico periférico, né? As terminações estão lá na ponta, captando as informações, os nervos que vão transitar essa informação, e em algum dado momento do nervo tem um gânglio que é uma dilatação, certo? Ele faz parte do nervo, é uma dilatação do nervo, mas é uma área específica, que às vezes ele não fica com esse tipo de formato, ele fica fazendo aqui uma região saculada, às vezes, quando é aquele nervo unipolar, né? Ó, certo? Então, ele é uma estrutura dentro do próprio nervo, né? Que aí as informações vão chegar aqui nesses corpos celulares, vão ser minimamente analisadas para saber se vão para ali ou para lá. Tipo, quando chega, né? Ah, isso aqui é um estímulo, então vai por aqui mesmo. Não, isso aqui é uma resposta. Não, nem passa por aqui, porque não tem nada a ver com isso. Então, ele vai fazer essa triagem aí, né? Vamos chegar lá na medula espinal, por exemplo. Então, aqui são os componentes morfológicos. Terminação nervosa, os gânglios e os nervos. E aí, nervos nós temos em 2 grupos. Tem os nervos que estão localizados no crânio, no encéfalo, e os nervos espinhais, certo? Os nervos cranianos, eles podem ser sensitivos, que levam só estímulo, eles podem ser motores, que levam só respostas, certo? E eles podem ser mistos, que tanto levam estímulo como levam respostas. Já os nervos espinhais são todos mistos, todos eles são mistos. Lembra que a gente viu que eles dividem ali quando chega na medula, né? A parte posterior é a sensitiva, a parte anterior é a motora, então todos eles são mistos. Os do encéfalo não, tem variações, né? Podem ser um ou outro aí. Podem ser sensitivo, pode ser motor, pode ser os dois mistos, né? Os da medula não, são todos mistos, né? Os nervos lá da região espinal, olha só. Os nervos da região espinhal, que vão sair aqui lateralmente, eles vão formar plexos, ó, um aglutinado de nervos, ó, certo? Que vão para uma determinada área específica. Aí formam plexos. Ó. Aí nós temos ó, o plexo cervical, que é formado pelos nervos C1, C2, C3, C4. Aí vai aqui para a região de pescoço, certo? Tá. Plexo braquial, não está dizendo, ó, vai para a região do braço. Aí desce aqui os nervos que vão para o braço, o membro superior, né? Ó, movimentar o membro superior. Plexo braquial. Aí eu já tenho aqui, ó, plexo lombar. Os nervos da região lombar vão se unir, vão formar um plexo, um conjunto de nervos, vão para uma determinada área. Plexo sacral, né? Só da L4 até a S4. Plexo sacral. Aí desse plexo sacral sai o famoso nervo ciático lá que a gente conhece. Então a gente tem um aglutinado de nervos que formam plexos. Mas individualmente cada um é um nervo, né? Cada um saindo aqui é um nervo. São aos pares, né? Então aos pares. Aí a gente viu lá, né, os nervos da região cervical, o nervo da região torácica, o nervo da região lombar, o nervo da região sacral e coxígea. Quantos nervos são desses espinhais, né? Quantos nervos são dos espinhais? Aí, de acordo com a região, tem as suas quantidades. Ó. Cervicais são 8.
Vértebras são 7, mas em termos de nervos são 8. Torácico, 12, correspondente ao número de vértebras também. Lombares, são 5. Sacrais, 5 também. Coxígeos, pode ter um par, 2 par ou 3 pares, vai depender da anatomia de cada pessoa. Né? O mais comum é ter um par só, mas podem ter até 3 pares, os coxígeos. Esses nervos espinhais, como eu disse, formam os plexos, né? O cervical, braquial, lombar e sacral. Os plexos, que é aqueles agrupamentos. Né? Então vamos agora ver os nervos cranianos. Aí depois a gente vem aqui na divisão funcional. A gente vai ver a parte simpática e parasimpática. Vamos ver aqui o nervo craniano agora. Olha só. Esses amarelinhos estão aí, ó. 12 pares de nervos cranianos. Já estão com seus respectivos nomes aí. Né? E aí eu vou falar aqui das funções mais gerais deles, né? A especificidade disso vai se dar, por exemplo, quem for, a depender do caminhar do curso aí, o pessoal está a cabeça e pescoço, aí vai explorar mais isso daí. Sabe como é que está a base fisiológica aqui na enfermagem comigo no terceiro semestre? Vai aprofundar mais sobre isso. O pessoal que vai da fisioterapia, que vai para a neuroanatomia, que vai lá para disciplinas vamos dar disciplina, só anatomia palpatória, e tem a outra lá do movimento, não sei se é cinesiologia que vocês têm, alguma coisa do tipo assim. Né? Precisa de educação física também tem. Então, essas coisas são aprofundadas nessas outras especificidades de cada curso. Né? Vou falar aqui de forma mais geral. São 12 pares. O que tem do lado tem do outro. Certo? Eu vou falando dele e já vou dizendo se ele é sensitivo, motor, misto e tal. O primeiro deles aqui é o olfatório. O nervo olfatório. Tá aqui ele, ó. O nervo olfatório, aqui na região da frontal. Ó. O nome já está dizendo, né? O cheiro, os aromas, os odores, as caatingas, né? Ele que vai detectar os cheiros aí, vai encaminhar para as áreas cerebrais específicas para relacionar a memória de cheiro, né? A interpretação, o significado daquele cheiro. Às vezes você cheira uma cor e evoca uma memória saborosa, ou às vezes quando você enjoa, quando está grávida, enjoa um perfume, por exemplo. Né? Minha esposa enjoou um perfume que até você usar na primeira gravidez lá do Arthur, uns mais de 5 anos. E aí quando eu uso ele, uma época dessa, mesmo assim ainda tá lá o cheiro, traz esse enjoo, né, para ela. Então o nervo olfatório aqui, ó, é sensitivo, né, só capta o cheiro. Ele só encaminha para a área, ó, é um cheiro tal. Pronto. O que você vai fazer diante do cheiro? Vai espirrar, vai correr, vai fazer o que for, aí não é ele quem vai comandar isso, são outras áreas do cérebro que vai tomar a atitude do espirro, do sair de perto, do que seja, né? Fechar o nariz para não sentir o cheiro, então são outros nervos que vão estar funcionando para isso, mas ele só detecta, ele é sensitivo, só detecta o cheiro. O nervo óptico, aqui ele, o segundo pau, nervo óptico, também sensitivo, só capta a imagem e joga lá para a região posterior, lá para o occipital, detectando a imagem. E aí, bem aqui nessa região do Hzinho aqui, do quiasma óptico, ele faz o cruzamento da informação. Você chegou aqui com o olho esquerdo, ele transitou lá para a região direita do encéfalo. Certo? Aquela imagem, faz o cruzamento. Então, o nervo óptico, ele é também sensitivo. Certo? Nervo óptico. Aí você tem aí o terceiro nervo, que é o oculomotor. Como o nome já está dizendo, ó, motor, movimentar o olho. Então, ele não é mais misto, ele é motor. O próprio nome já está sugerindo. Ele movimenta o olho em diversos sentidos. Para cima, para baixo, certo? Ele vai movimentar o olho. Ele vai ajustar o foco, né, da visão. Igual quando você quer enxergar alguma coisa, que você frange um pouco assim, né? Ou então na lente mesmo, quando você tá ajustando uma câmera, né, que vai ajustar o foco, ele faz a mesma coisa com o olho da gente, né? O oculomotor. Aí bem ali no cantinho, ó, o troclear, fininho aqui, bem fininho, o troclear, vindo ali da lateral. Também vai movimentar o olho. Também vai movimentar o olho. Certo? O nervo troclear, então, ele é motor. Motor. É o quarto par. O quinto par é esse grandão aí, ó. Esse grandão aí, certo? Que é o trigêmeo, ó. Trigêmeo. Ele tem 3 porções, né? A oftálmica, a maxilar e a mandibular. As 3 porções dele. Ele já é misto. Certo? Ele tem uma raiz sensitiva e uma raiz motora. Ele é misto. Certo? A raiz sensitiva e essa bem fininha em cima dele, ó, é a raiz motora dele. Então ele é misto. Beleza? Trigêmeo. Aí vai para essas regiões da face, né? Que eu falei, oftálmica, ali próximo ao olho, maxilar, mandibular. Para essas regiões aí. Tanto externas como internas, né? O sexto par
tá vendo o quê, mulher? Aonde que tu tá vendo um gato, mulher? Nessa imagem aí? Vai lá, ó. Então, o abducente aqui, ó. Aqui o nervo abducente, ó. Você viu que a gente foi na ordem, né? A gente foi aqui numa ordem, ó. A gente foi lá, ó. Olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, ó. Vai descendo, certo? Vai descendo. Abducente, vai movimentar o olho. É aquele movimento do olho de lado, olho de cantinho de olho assim, ó. Você olha para a parte de fora do olho, do globo ocular, né? Tipo, tá numa prova, tá um do lado do outro ali, você quer dar uma conferida no gabarito, para dizer outro T, né? Tá certo? Aí você faz, olhando ali no canto do olho. É o abducente que faz isso, esse movimentozinho aí. Né? Sexto pá. Aí ele é motor também, certo? Motor. Então nós vimos até agora 2 sensitivos, olfatório e óptico sensitivo. Nós vimos o oculomotor, o troclear e o abducente motores. O trigêmeo misto. Agora nós vimos os 6. Vamos ver os outros 6, né? Que são 12 pares. Aí você tem ali, ó, o facial, ó, nervo facial, não vai estar sugerindo, ele vai para a região da face do indivíduo, para a musculatura, da expressão facial, para as glândulas salivares, vai também para a língua, para detectar sabores. Então ele é misto, certo? Ele movimenta músculo, mas também ele capta sensações de sabores e tal, né? Então ele é misto. Nervo facial, tá aqui. 7º pá. O 8º pá, ó, vestíbulo coclear. Ali ele, ó. Ele é sensitivo, ele capta o som, certo? Para dar o equilíbrio, tanto a interpretação, o som, como o equilíbrio, né? Porque através do som a gente também tem a noção do equilíbrio. Aqui ele é o vestíbulo coclear, o 8º pá. Audição, sensitivo. O 9º pá, ó, glossofaríngeo. Não está dizendo, ó, vai para a língua e vai para a faringe, certo? Nervo misto, certo? Glossofaríngeo. O 10º pá é o vago, que ele desce para as regiões de pescoço, tórax e abdômen, nervando as vísceras aí nessa região. Também é misto, né? Nerva coração, brônquios, traqueia, pulmões, diafragma, intestino, estômago, vai nervando essas vísceras todas aí. É o vago, né? O 11º pá, que é esse aqui, ó, descendente aqui, ó. O 11º pá é o acessório. A gente estende um pouco até a medula, né? É o acessório que vai movimentar os músculos esternocleidomastoide e o acessório e o trapézio, né? Então ele é motor, E o 12º, que é esse ali, ó, acima do acessório ali, certo, mãe? Que assim, ó, que o acessório de lado, né? Ele tá ali, ó, subindo na região do bulbo ali, né? É o hipoglosso. Não tá dizendo, ó, abaixo da língua. Hipo abaixo da língua. Também é um nervo motor, movimentar a língua, né? A língua se movimentando para fala, para deglutição e tal. É o hipoglosso. Então, recapitulando, quais são os sensitivos? Olfatório, óptico e o vestíbulo coclear, certo? Os 3. Cheiro, visão, audição. Os 3 são sensitivos. Os motores, os 3 do olho, que é o oculomotor, o troclear e o abducente. Os 3 do olho são motores, puramente motores. E os 2 últimos, né? O acessório e o hipoglosso. São motores. Então tem 5 motores aí. Todos os outros são mistos, né? O trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo, o vácuo, né? São do tipo mistos, né? Então a gente viu lá os nervos cranianos. Quais são mesmo os sensitivos? Já esqueci. Quais são os sensitivos? Olfatório, óptico, ó, olfato, visão e da audição. Da audição.
olfatório do olfato, o óptico da visão e o da audição. Vestíbulo coclear. Parece com troclear, né, mano? Vestíbulo coclear. Que é esse aqui do cantinho. Vestíbulo coclear. Esses três são sensitivos. Quais são os motores? Puramente motor. Só vão fazer os músculos se movimentarem. Motor, vai lá. Deixa a imagem para vocês ir relembrando os nomes. Motores. Quais são os motores? Oculomotor. Trigêmeo não. Oculomotor. Acessório. O que mais? Vamos pensar assim, ó, os três que movimentam o olho, quais foram? Hipoglosso também, pronto, acessório e hipoglosso. Já foram os dois lá de baixo, né? Os dois últimos, acessório e hipoglosso. Aí os três que movimentam o olho, já foi dito oculomotor, abducente, movimento de lado, né? E o troclear, pronto. Então, oculomotor, troclear e abducente, terceiro, quarto e sexto, certo? Terceiro, quarto e sexto, eles são os motores do olho, né? E o acessório, que é o 11º, e o hipoglosso, que é o 12º, finalizam os motores. Os demais, que não foram citados, né, são misto, mas só para deixar registrado, né? Trigêmeo, são 5 motores, Tayane, ó. Os 3 do olho, oculomotor, troclear, abducente. Acessório e hipoglosso. 5 motores, né? Os mistos, trigêmeo, facial, glossofaringe e vácuo. São mistos. Beleza? Então, essa parte morfológica aqui, ok. Foi dita aí quem é quem de todo mundo aí. Agora, a parte funcional. Ou seja, como é que esse sistema nervoso vai estar funcionando? Então, eu tenho fibras aferentes e tenho fibras eferentes. Qual é a diferença? Pela própria ordem do alfabeto, né? Aferente é a primeira letra, o início. Eferente é a última letra, né? O final, então. Como é que eu começo? Captando o estímulo. Tudo começa para eu captar. Eu só posso dar resposta se eu captar o estímulo, né? Eu não posso dar uma resposta se eu não fui perguntado. Então, a fibra aferente é aquela fibra que está captando algum estímulo. E a fibra eferente é a fibra que está levando a resposta, efetivando a ação, né? Tem para entender a diferença entre aferente e eferente? Que você pode mudar os nomes por fibras sensitivas e fibras motoras. Faltou o S bem aqui. Fibras sensitivas e fibras motoras, né? Fibras que captam o estímulo e fibras que mandam resposta. Então, funcionalmente tem isso daí. Agora, a depender do local onde elas vão atuar, aí eu tenho essa diferença entre ser somática e visceral. Nós vimos lá na apresentação do sistema nervoso central que visceral é o nome relacionado às vísceras. Estômago, intestino, coração, bronco, traqueia, as vísceras, os órgãos internos ali da região tóraco-abdominal, basicamente. Certo? Então, se eu tenho lá, localizado, lá no meu estômago tem fibras aferentes, lá no meu estômago, percebendo essa distensão do estômago, ó, o estômago distendeu. Aí, opa, tá chamando comida. Tá chamando comida, né? O movimento mecânico, né, lá do estômago, percebeu esse movimento, pelos sensores, né, essas fibras aferentes estão lá, percebeu esse movimento. Aí manda a informação, né, ó, sensitivo, sistema nervoso central. Sistema nervoso central, o que é que eu devo fazer disso? Ó, tô com fome, vai comer, meu filho, né? Aí vem a resposta. Ó, vou começar a comer, mas já produz aí o suco gástrico para quando a comida chegar ela ser quebrada. Aí já vem a fibra eferente atuando lá na região do estômago, nas glândulas, entre os secretores para produzir o suco gástrico, na própria musculatura lisa do estômago para fazer o movimento peristáltico. Vai dar respostas, né? Vai dar respostas no órgão.
Então, primeiro eu captei um estímulo no órgão, para depois eu encaminhar uma resposta no órgão, certo? Agora, se eu capto a informação naquilo que está relacionado a os órgãos dos sentidos, ou seja, visão, audição, paladar, olfato e tato, certo? Então, se eu capto informações nesses contextos dos órgãos dos sentidos, foram as fibras aferentes somáticas, que estão localizadas lá no nervo olfatório, no nervo óptico, no nervo vestíbulo coclear, que são sensitivos, né, que captam o olfato, a visão e a audição. Assim como também as que estão na nossa pele, aquela do corpúsculo de Ruffini, de Krause, aquelas que a gente viu aqui, né, ó, essas que estão na pele. Então, essas fibras aí, que estão localizadas nos órgãos relacionados aos órgãos dos sentidos, lembrando que todo mundo tem os 5 sentidos, né? Visão, audição, uns funcionantes, outros não, né? Mas tá lá. Audição, visão, olfato, paladar e tato. Sendo mulher, tem o 6º. Né? Sendo mulher, tem o 6º sentido, o da adivinhação. Ela joga o verde, a pessoa cai e aí se entrega todinho. Pronto, acabou-se. Né? Que é o 6º sentido da adivinhação, a intuição. A mulher é muito intuitiva. Né? E aí tá lá, essas fibras somáticas. Elas que estão relacionadas a esse contexto dos órgãos dos sentidos. Tá certo? Então, vamos lá dar uma ideia. Vamos lá dar uma ideia, certo? Olha só, carinho. Nunca erra, né? Vi alguém. Vi uma pessoa. Detectei a imagem da pessoa. Aquela pessoa me traz boas lembranças lá e tal. Então, o meu nervo óptico captou a imagem daquela pessoa. Né? Aí estou lá no shopping. E essa pessoa é aquela pessoa do amor platônico. Você ama, mas ela não é correspondida. Ela não via só de um único sentido. Então, lá, você captou. Vixe, o fulano ou a fulana tá lá. Aí essa informação somática é encaminhada no sistema nervoso central. O nervoso central analisa lá nas regiões do cérebro, faz a associação de quem é aquela pessoa, o que é que ela representa para você. Aí vem uma resposta pelas fibras eferentes. A resposta vem, por exemplo, na musculatura esquelética, que a resposta somática é no músculo esquelético. A resposta visceral é no órgão, né? Então, respondeu na musculatura esquelética, resposta somática. Como é que fica as pernas da pessoa depois de uma cena dessa? Tremendo, né, não? Fica tremendo, as pernas ficam bamba, né? Então, pronto. Você captou pela sua imagem do indivíduo, ele analisou o central e quando vê a resposta, aí vamos considerar uma resposta somática. Se for resposta somática, tem que vir na musculatura esquelética somente. As pernas ficam trêmulas, né? Como é que é a resposta nos órgãos? Como é que fica os órgãos da pessoa? Como é que fica o estômago? Como é que fica o coração? Diga aí. Coração acelerado, né não? Tudo acelerado. O intestino parece até doido, o intestino. Olha aquele frio na barriga, né não? Então, ou seja, eu captei uma imagem só, informação sensitiva, eu captei, mas na hora que foi para o central que analisou, que veio a resposta, não é obrigado a vir somático, visceral, entendeu? Então, como vai no central, quando vem resposta, vem uma resposta complexa mesmo, né? Então, veio uma resposta tanto somática, que é na musculatura esquelética sempre, como também veio uma resposta visceral nos órgãos, né? Tá certo? Aí, ó, considerando as respostas viscerais, dá isso aí tudinho, né, não? Considerando as respostas agora, vamos falar só das respostas viscerais, nos órgãos. Só resposta nos órgãos. Aí a resposta ou é simpática ou é parasimpática, certo? Toda resposta visceral ou é simpática ou é parasimpática. Que aí nós vamos entender esse contexto agora. Olha, ó, a divisão funcional. Aqui está explicado aquilo que eu falei, ó. Sistema nervoso somático, certo? São ações do consciente da pessoa, que é os órgãos dos sentidos, né? Você tem consciência daquele fenômeno. Quando é aferente, né? Tato, temperatura, a dor, a sua posição espacial, que você tem noção de cada parte do seu corpo, né? Essa posição aqui. E os órgãos dos sentidos especiais, né? Visão, audição, paladar, olfato. E, evidentemente, pela audição, como eu tinha dito, né? A questão do equilíbrio. Então, são os órgãos dos sentidos, a captação do estímulo. Mas a resposta é aonde?
no músculo, na junção neuromuscular. Então, lá na pele, por exemplo, eu captei a informação aferente, e lá no músculo é eferente, eu mando a resposta. Já no visceral, são ações inconscientes, você não tem controle sobre elas. Estão na parede dos órgãos. E a resposta, ou é simpática ou é parasimpática. Para ficar mais ampliado, vocês poderem perceber melhor que o organograma ficou menor, né? Então, aquilo que é consciente, somático. Aquilo que é inconsciente, sistema nervoso autônomo, que é o visceral. Autônomo ou visceral, a mesma coisa. Que é o simpático e o parasimpático naquilo que for resposta, né? Naquilo que é captação de estímulo, no próprio órgão captando o movimento dele. Então, quando a gente está em coma, por exemplo, é isso aqui que deixa de funcionar, né? O consciente, ó, não está em coma. Você não percebe isso. Ou tem uma dificuldade de perceber, dependendo do grau do coma, né? E aí funciona só isso aqui, né? Isso aqui funciona. O coração está funcionando, o intestino está funcionando, a respiração e tal. Considerando que não está em aparelhos. E é onde a gente tem a divisão de simpático e de parasimpático. Olha só. Anatomicamente, aqui na região de tronco encefálico e aqui na região de sacral, é de onde partem as informações parasimpáticas. Certo? Só um instante, Davi. Então, as informações que saem lá da região do tronco encefálico, ó, e as regiões que saem lá da medula sacral, elas são informações parasimpáticas. Já as informações que saem da região tóraco-lombar, são informações simpáticas. Tá certo? Anatomicamente nós temos essa divisão. Diga lá, Davi. Professor, quando uma pessoa ela tá em coma, por exemplo, uma mulher, ela continua tendo a liberação de hormônios, tipo, continua menstruando, continua... essas coisas, continua... Sim. Que é visceral. Tudo que é visceral dela vai estar acontecendo. Certo? Só que às vezes pode estar acontecendo em uma velocidade diferente do metabolismo normal. Certo? Por conta do estado de coma. Mas que funciona. Só que em proporções, especificamente para o ciclo menstrual que você falou, ela tem, porque tem essa questão da ovulação também tem a ver com o que a pessoa está vendo, ouvindo, sentindo. Isso interfere no fluxo, na dinâmica, né, no contexto de vida. Isso interfere. Questão dos estresses e tal. Então, a sua fisiologia para o funcionamento do ciclo menstrual vai estar mantida, porém com ajustes de tempo. Pode ter alterações no tempo, não ser o mesmo ciclo que era, mas que possui. As drenagens da pessoa, as evacuações, a micção, no caso da mulher, o ciclo menstrual, isso vai estar acontecendo, né? Então, olha só, nós vimos aí que anatomicamente eles estão posicionados em pontos diferentes, né? A parte simpática está onde? Na região tóraco-lombar. E a porção parasimpática está nos extremos, né? Ó, tronco encefálico e medula sacral. Mas eles estão basicamente indo para os mesmos órgãos, ó. E observe que na maioria dos órgãos, eles funcionam de forma contrária, certo? De forma antagônica, que é para manter a homeostase, né? Então, se no momento a pupila está contraída, ela depois tem que dilatar. Mas ela não pode se manter dilatada, depois ela tem que contrair, então ela vai oscilando assim. Coração, acelera um, o outro, desacelera. Eu não posso manter meu coração todo o tempo acelerado, mas também não posso manter ele todo o tempo lento. Ele tem que estar equilibrado. Ele acelera, e opa, está acelerando demais. Aí o outro vai lá e entra em ação, vem, desacelera, e opa, está desacelerando muito, acelera de novo. Então ele fica oscilando, né? E essa oscilação é importantíssima para que a gente tenha um funcionamento equilibrado. Quando ocorre algum rearranjo do corpo, ele vai subir uma escada, correndo, aí claro que o sistema se prepara para manter a condição dessa sobrecarga, né? Não, ele vai dormir, então, a depender do que você esteja fazendo naquele momento, um está mais ativo do que o outro. Então vamos imaginar a seguinte situação, certo? Uma situação real que eu vivi de um assalto, ou uma tentativa de assalto. Que o simpático está mais relacionado a preparar o indivíduo para a fuga ou para a luta. Fuga ou luta. Vi um vídeo que o simpático é mais ativado em situação de tensão, de estresse. Perfeito, é isso mesmo. Viu? Que é esse preparar para a fuga ou luta. É um momento de estresse.
Por exemplo, você vai dar um seminário aqui, ao vivo aqui, né? Um aluno, aí, vixe, mas é um momento de tensão, de estresse, aquele sobrecarga toda. Aí, para você vencer essa barreira e começar, nesse momento você está todo conduzido aí pelo simpático, todo. Mas às vezes você trava total, trava que não sai uma gota. Aí você ouve uma descarga parasimpática que lhe deixou travado total. Tinha se relaxado no sentido de não acelerar aquilo que tinha que acelerar. Né? Às vezes ocorre esses apagões aí, né? Porque o corpo estava preparado para uma situação, mas veio outra. Mas vamos aqui, né? Situação que eu estava colocando lá do assalto, por exemplo. Certo? Olha só. O indivíduo. Aí tava lá eu, caso da minha hoje atual esposa, na época era namorada, e aí esqueci meu computador dentro do carro e fui lá buscar, porque tá na época do mestrado, para mandar dissertação, essas coisas todas. Aí fui no carro pegar. Quando eu tô fechando aqui o bagageiro, peguei a bolsa, passa uma pessoa de bicicleta dando aquela rasteira, né? Aí eu digo, eita, vacilei. Aí o cara já desce a mão no COI, né? Como se estivesse armado. Como nesse dia eu não senti nada que eu ia morrer, porque eu acho que a pessoa sente uma coisa estranha de morrer, né? Assim, passa um passamento na cabeça da pessoa, isso não, hoje é o dia, né? E aí eu não senti nada desse dia. E como eu tinha ido para aquelas sessões de fechar o corpo, né? A galera lá que fez uma terapia em mim, que fechou meu corpo todinho, dos mal olhados, dos espíritos ruins, aí eu digo, não, hoje não é o dia. Hoje tá de boa. Aí o que foi que aconteceu na hora? Meu sistema nervoso simpático entrou em ação. Então foi o que ele fez? Dilatou minha pupila. Para quê? Para eu poder aumentar meu campo visual, né? Traz nem bala, né? Então, ó, aí aumentou meu campo visual, com a minha dilatação na pupila. Na mesma hora também, a boca da gente fica seca, porque se você ficar salivando, olha, degustando o assaltante, olha, degustando o assalto, não existe isso, né? Então a pupila dilatou, certo? E a gente chega nessa parte aí, viu, o John Hudson? Aí, ó, dilatou a pupila para eu enxergar melhor e também inibiu o fluxo salivar. Porque eu não posso ficar de boca cheia, porque eu posso, inclusive, me engasgar com a própria saliva. Certo? Não posso me engasgar, e aí eu, como é que eu vou lutar engasgado? Eu vou ficar refém do outro. Então o corpo se prepara para isso. Os brônquios que vão permitir a passagem do ar, né? Os brônquios vão permitir a passagem do ar, dilatam para entrar mais oxigênio. Porque o meu coração vai acelerar, então eu vou mandar mais sangue para o pulmão, velocidade de tempo bem menor, né? Então vai ficar mais rápido o fluxo. Então eu tenho que oxigenar na mesma velocidade. Então eu preciso ter mais oxigênio para dar mais oxigênio no meu músculo, meu cérebro, né? Para eu poder reagir. Então taquicardia e broncodilatação. Fonte ganante de ar. Né? O que é que eu preciso? De glicose para manter esse estado de euforia, de funcionamento bombando o meu corpo, né? Aí olha só. O meu fígado ele armazena glicogênio. Que viu lá no endócrino, né? Que é a glicose, 6 moléculas de glicose se armazenam, formam um glicogênio. Então eu deixei reserva no meu fígado. Quando eu preciso de uma situação dessa, o meu glucagon vai lá, quando ele produziu, o glucagon vai lá e glicogênio, vamos, você vai ser utilizado. Se transforma em logo em 6 moléculas de glicose, jorra glicose na corrente sanguínea. Né? Aí beleza, o fígado fez isso. O meu rim, a minha suprarrenal, que produz adrenalina, mantém a produção de adrenalina aumentada, né, para manter esse estado todo aí acontecendo. O meu estômago, nesse momento, meu intestino, ó, dá uma pausazinha. Peristaltismo, para. Secreção, para. Não é para digerir nada, deixa tudo como está. Então não tem movimento peristáltico, certo? Intestino aqui também, ó, inibição do peristáltico. Aí onde chega lá na hora que o Hudson colocou. A pessoa tava que não passava um fio de cabelo. Por quê? Eu diminuo o peristaltismo, tem coisas lá dentro, então eu fecho lá embaixo, com o músculo esfíncter uretral. Fecha. Fecha que é para não sair nada, porque senão você fica de novo refém do outro. Pense aí. Esvaziar na hora. Não vai rolar, não vai ser legal. Aí você fica logo refém, o negócio todo evacuado. Então não ocorre isso, né, na hora do simpático. Por conta da contração do esfíncter uretral. Ou anal. E também vai ter a contração do esfíncter uretral, para eu não urinar na hora, né?
Então, a minha bexiga não se contrai, ela fica lá de boa, na dela, relaxada, e a minha uretra, tem um músculozinho na uretra que ele contrai. Então, a bexiga em cima está relaxada. O canal de saída está contraído, não cai uma gota. Né? Então, fica tudo de boa. Né? Fica tudo tranquilo. Isso tudo foi o simpático, me preparou para essa condição toda. Né? Não, inicialmente, na hora que está nervosa, né, você fica assim com essa dor de barriga, porque ele vai no nervosismo, não estou falando de estresse, estou falando do nervosismo, a ansiedade ali aumentada, você tem um volume maior de adrenalina lançado. Mas logo após vem a conversão dessa adrenalina pela acetilcolina. Aí é onde vai dar aquela sensação do querer ir ao banheiro, pelo nervosismo, certo? Que aí converte essa adrenalina que foi lançada, que aí tem um negócio chamado, que é paralelo a isso aqui, que é o sistema nervoso entérico, certo? Existe o sistema nervoso simpático e parasimpático, e existe o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso que cuida só do intestino, né, o entérico. Aí, às vezes, é onde ocorrem esses dribles. Geralmente, esses dribles daquilo que é simpático e parasimpático, quando vai para o intestino, não ocorre da maneira que é programada, certo? Existe até um livro da Rosana Dantas, que é a comunicação entre o cérebro e o intestino, que é exatamente o sistema nervoso entérico. Um grupamento de tecido nervoso, muitos bilhões de neurônios para cuidar só dessa parte intestinal. E às vezes vem uma informação simpática, que não era para ocasionar aquilo, só que o entérico entende de outra forma e faz mantendo o funcionamento daquele intestino, ocasionando esses distúrbios, por exemplo, ou associando quando você toma café com leite, né, uma questão laxativa para evacuar. Então tem um sistema nervoso que cuida disso no intestino como um todo, que é o entérico. Tá bom? Então, às vezes ocorrem esses arranjos diferentes do esperado, né? Uma situação dessa, por exemplo, por conta desse outro sistema nervoso paralelo que é o entérico. É uma reação meio que imediata, né? Tá certo? E aí, depois que feito tudo isso, vem o desfazer, né? Ó, dilatar a pupila. Então, agora contrai, relaxa, certo? Então, me preparei para tudo isso. De que forma foi que eu, né? Na hora que eu dilatei a pupila aqui, que eu visualizei melhor ele, eu fui tentando enxergar lá várias situações, né? Voltando aí para a cena do bandido, né? Ou do pretendente. Aí, olha só, tinha um carro entre nós dois, né? Eu tava do lado de cada calçado, o carro e ele. Então, eu pensei várias coisas ao mesmo tempo, que o pensamento fica acelerado em virtude do volume de sangue que passa no cérebro, né? É mais com adrenalina. Então, eu pensei, rapaz, eu vou destravar o carro, jogar a bolsa dentro, trava o carro, joga a chave pra dentro de casa, pronto. Ele não tem o que ele quer, que seria o computador. Eu fiz tudo isso porque eu achava que eu não ia morrer no dia, né? Só que às vezes a gente acha errado e vacila. Não é recomendado fazer isso. Mas, enfim, eu fiz. Aí eu destravei, ele disse, quer morrer, neguinho? Aí o cara ainda foi preconceituoso, ó, quer morrer, neguinho? Aí eu digo, aí, meu chapa, aí não dá certo, né? Momento desse aqui, você botando um racismo no meio. Aí eu digo, não vai dar certo esse negócio, não. De eu guardar a bolsa. Aí eu pensei em jogar a mochila por cima do muro, que ela tem aqueles amortecedor, né? As esponjas, aí eu digo, não quebra. De boa. Mas aí ele ficou ali com um negócio de puxar, eu digo, rapaz, esse cara está ameaçando tanto puxar, mas ele tá armado, não. Eu vou dar uma cica nele. Aí eu fiz que ia correr aqui para minha direita, que era no sentido contrário da casa, né? Eu fui me correr aqui para a direita, que aí ele ia vir, né? Tentar me abordar na calçada. Na hora que ele viesse, sobrar espaço para eu voltar para dentro de casa. Aí foi que eu fiz, eu pensei isso, né? Eu vou correr aqui para a direita, ele vem, no que ele vem eu volto. Só que na hora você não tem consciência desse pensamento. Você faz, depois que você fala, eu pensei tudo isso, né? Na hora você não está consciente disso. Então eu fui aqui, corri para a direita. No que eu corri, ele veio. No que ele veio, sobrou espaço, eu voltei e entrei dentro de casa, fechando o portão, né? Aí eu vi ele passando, minha pupila estava dilatada, ainda vi ele passando aqui, indo para a bicicleta saindo. Aí foi na hora que eu pensei, vou pegar o carro e passar por cima desse caboclo. Pensei isso, juro que eu pensei, né? Aí minha esposa viu a partida no portão, né? Que a gente entra todo desconcertado. Aí quando ela viu, eu olhei arregalado, e eu pensei em fazer isso que eu disse, né? De pegar o carro e sair. Aí foi quando o parasimpático agiu, né? Aí o cara todo bichão, eu vou partir pra cima. Aí veio a mulher, ó, esfriou todinho. Aí veio o parasimpático.
Não, você não vai não. Vai não. Fica aqui. Aí é quando o corpo começa a se reorganizar daquilo que ele estava no embalo ali, né? Então a minha pupila começou a contrair, a saliva começa, né, a ser produzida, meu bronco contrai, então minha respiração vai saindo ofegante, vai voltando à normalidade, o coração vai reduzindo suas situações. Não, ele não roubou, entendeu? Não pegou nada. Nossa, ele não pegou nada, foi só uma tentativa, né? Deu certo. Minha dissertação toda lá, o problema era a dissertação. Se eu fizesse um acordo com ele, meu chato deixa eu botar aqui só no HD, porque não tinha esse negócio de drive na época tão assim como hoje, né? Botar aqui só minhas cores no HD, o resto você pode levar. Mas como não teve essa conversa, o cara foi logo com o negócio de racismo, né? Aí não rolou. Foi sem nada embora, não levou nada não, porque eu dei a cica nele, né? Saiu fora. Aí, ó, o fígado, né, ó, agora que o estômago vai começar a voltar ao peristaltismo, começar a conduzir o bolo alimentar, precisa da bile, para digerir a gordura, né? Então o fígado começa a bloquear lá o negócio do glicogênio, agora vamos se preocupar com a digestão, com a bile. Então ele libera a bile. Então começa o peristaltismo de novo para conduzir. Aí é onde entra o problema. Nesse momento aqui do parasimpático. Passou o drama lá, não aumentou o peristaltismo, não estava fechado o esfíncter anal, lembra? Aí aumentou a contração do intestino e relaxou o esfíncter, meu amigo, pode ser que saia alguma coisa. Pode ser que saia alguma coisa. Né? Pode ser que saia. A bexiga também, ó. Contrai, ó. Então, se tiver urina dentro, o músculo esfíncter uretral agora vai relaxar e aí esvazia um pouco. Então, você pode ter ali uma incontinênciazinha, né? Uma drenagem de urina e uma drenagem de evacuações, né? Na hora fica o corpo acelerado, boca seca, né? Certo? Não, essa questão de não dar água para a pessoa acidentada é porque você não sabe em que situação ela está, porque ela pode, a questão da deglutição dela, essa água pode parar no pulmão dela, né? E aí fazer uma broncoaspiração, uma pneumonia broncoaspirativa. Então você pode vir a complicar. Ou então ela digeriu alguma substância que está no trato digestivo, você vai terminar de empurrar a substância para o estômago, né, causando mais danos ainda, quando deveria fazer uma lavagem gástrica. Então, quando você não sabe que se deu, se ela tem alguma lesão cerebral, e aí você não vai dar por conta desse receio, né? Não é, rapaz. Não adianta livrar da morte e ser assaltado, né? Não? Então aconteceu essa cena toda aí, só pra gente contextualizar aí como é que funciona simpático e parasimpático. Você viu que simpático é a situação. Você viu um cachorro feroz. Meu amigo, você viu um cachorro feroz correndo atrás de você, você pula um muro da altura que você não imaginaria que pularia. Você encontra uma saída, um bequinho que você passa por aquela rua todo dia que você nunca viu, que você não estava com a pupila dilatada para ver, você não estava enxergando aquilo. Na hora que a pupila dilatou, você começa a enxergar coisa que você nunca viu, aí se embora mesmo, entendeu? E isso, só para hidratar, beleza, Agatha. Se for só para hidratar, beleza, mas para engolir, não, né? Então você viu que o corpo se preparou para a situação de tensão. E depois o parasimpático, aí reajustando. Mas aí agora, em termos fisiológicos, os dois estão funcionando sempre. Um está acelerando, o outro vai lá, opa, desacelera. Aí, está desacelerando, aumenta. Então fica sempre oscilando, sempre oscilando. Para a homeostasia, que é o funcionamento equilibrado do corpo, né, para se manter, certo? O simpático, ó, vamos só aqui, ó, simpático, parasimpático. Certo? Se eu for lá no somático, o neurotransmissor liberado para a contração muscular, lembra que a resposta do somático é no músculo, certo? É a acetilcolina, o neurotransmissor, certo? Já no simpático parasimpático, nós vamos ter algumas alterações. Saiu um neurônio, encontrou um gânglio no meio do caminho, ó, você viu que tinha um gânglio, ó. Olha só aqui, ó. Saiu de lá, ó. Aí encontrou o gânglio, ó. Encontrou o gânglio aqui, ó. Tá vendo o gânglio? Nesse gânglio, tá vendo que tem, ó, uma comunicação lá do neurônio. Aqui é um neurônio, ali já é outro. Então aqui tem uma troca, uma sinapse, né? Aí nessa primeira sinapse, se for simpático, ó, libera acetilcolina. Já na segunda sinapse, que é quando eu vou encontrar o órgão mesmo, né? Olha só, quando eu vou encontrar o órgão, ó, aqui na segunda sinapse, quando eu encontro o órgão, aí eu já libero, se for simpático, eu libero noradrenalina, é a mesma norepinefrina,
certo? Ou adrenalina, epinefrina. Então, eu libero ela. Não mais acetilcolina. Então, no simpático e no parasimpático, eu faço duas sinapses. Uma no meio do caminho e outra em contato direto com o órgão. No parasimpático também, ó. Uma no meio do caminho, outra em contato direto com o órgão. Quando é somático, não. Eu faço uma sinapse diretamente com o órgão, né? Que é o músculo. Então, só tem a liberação de acetilcolina. Se for simpático, se for na primeira sinapse, no primeiro encontro, é sempre acetilcolina. No segundo, na segunda sinapse, já é noradrenalina. Se for o parasimpático, ó, no primeiro encontro, aí vamos lá, no primeiro encontro lá, certo? Olha só. Bem aqui tem um primeiro encontro. Vem bem aqui pertinho aqui, ó. Esse aqui tá mostrando melhor. Bem aqui tem um gânglio para ser feito a sinapse. Aí esse gângliozinho, ó, libera acetilcolina. Aí sai o neurônio para ir para o órgão. Aí eu libero quem? De novo a acetilcolina no órgão, que tem que ser contrário, né, da adrenalina, para poder desfazer aquele evento. Então, o parasimpático, todo libera acetilcolina. O somático, só acetilcolina. No simpático é que eu tenho tanto acetilcolina na primeira sinapse e na segunda sinapse a noradrenalina. São outras diferenças que ocorrem de um e de outro. Beleza? Tranquilo? Eu acho que encerrou. 51, foi. Até o 51.